Noite, glamourosa. Como combinado com vocês, às 20h30, a nossa live O Despertar. E se você não está assistindo essa live ao vivo, tá? Ainda dá tempo de você participar. Se você estiver assistindo ela ainda durante as 24 horas. Então, é só você ir lá no meu direct ou no direct da Nicole, tá? Terapeuta Nicole, e pedir para ela o link. Depois todo mundo que tá aqui vai entender do que a gente tá falando. Mas vou colocar aqui então a live, tema O Despertar. E eu espero que vocês sejam muito bem-vindos. Vou fixar aqui. Vou colocar aqui com Nicole, que é minha terapeuta. Vou fixar aqui. E ela já deve estar entrando. E hoje a gente vai falar, né, sobre o meu despertar realmente, em relação a muitas coisas, principalmente da minha criança interior, né, do conhecer quem eu era e como eu me formei, como a minha mente se formou. Então, assim que a Nicole entrar, ela me manda um oi aqui, Nicole, que eu já te aceito. Ah, já tá aqui. Vamos ver se ela já tá. Acho que eu já aceitei. Vamos ver. Acho que foi. Olá, Agora sim. tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Como você está? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Perfeito. Ó, Não, deu até fogo. do nada, fogo surge aqui. Tava comentando aqui com o pessoal que hoje a nossa live, né, é sobre o despertar, então é sobre todo esse momento aí que eu passei para realmente conseguir ter esse despertar em toda a minha vida. E a Mary tá falando boa noite, Mary. Boa noite. Então a gente vai falar bastante sobre isso e também vai ser muito interessante porque você vai falar um pouquinho sobre a mentoria, né, em grupo. E é o que eu comentei sobre isso nos stories e a gente vai falar mais ainda sobre isso. Lembrando que todo mundo que ficar aqui até o final vai concorrer a uma sessão de renascimento com a Nicole. E durante a live a gente vai explicar sobre o que é essa sessão de renascimento, como que ela funciona. Então, se você tem dúvida, se você não sabe o que é, né, tudo isso, a gente vai estar explicando tudo aqui na live. Teve bastante gente que me perguntou pelo direct, né, como que funcionava a sessão. Então, eu Uhum. acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso aqui. Tô mandando aqui para algumas pessoas. Se você está assistindo e acha, né, que vai ser interessante para alguém essa live, a gente vai falar, né, sobre autoestima também, a gente vai falar sobre o quanto é importante a gente se conhecer. Então, manda essa live, envia aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, já envia para alguém que você acha que pode gostar do nosso conteúdo de hoje. Vou deixar a Nicole falar um pouquinho. Muito prazer, para quem ainda não me conhece. Já apareci aqui algumas vezes com a Gabi, né, Sim, Gabi? já é a nossa terceira live, né? Não é verdade? Estou acompanhando a Gabi nesse processo lindo de despertar dela e muito orgulhosa por tudo que você vem passando, pela pessoa que você está se tornando. Muito feliz por você, né? E vou me apresentar. O que é a mágica que nós fizemos juntas, né, Gabi? Sim, realmente. Parece mágica mesmo. Então, gente, como é que funciona? Eu sou neuroterapeuta e neuropsicogenealogista. Vocês vão entender melhor quando a Gabi começar a contar a história dela, porque eu trabalho com a neurociência, com a física quântica. Eu estudei o cérebro da Gabi, as raízes da Gabi, como ela disse no story para vocês, o porquê foi gerado certas coisas na pele dela, da onde isso veio. E
ela vai contar um pouquinho aqui pra gente o que que aconteceu. Eu acho de muito. Fico muito feliz e tamanha admiração de você expor, Gabi, a sua história, contar para as pessoas, porque eu sei que não é fácil. E quando a gente cura nossas feridas, vira uma cicatriz para curar a vida de outras pessoas. E isso é muito lindo. E agora eu vou perguntar para você. Conta pra mim, como é que era a sua vida antes da terapia? Antes do autoconhecimento, né, de eu começar a entender o quanto era preciso me conhecer, entender porque eu pensava, porque eu sofria tanto, né, em relação às minhas emoções. Muita gente até tá tentando saber como é que faz para compartilhar a foto aqui. Não sei se eu consigo compartilhar com vocês a foto quando a gente tá fazendo chamada. Vixe, eu Deixa eu ver se também. eu consigo adicionar modelador. Não. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu queria compartilhar a foto aqui com eles, mas eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Eu acho que é só no Zoom que dá pra compartilhar. Não, eu já fiz live aqui, e já compartilhei. Só que aí precisaria ser sozinha, eu acho. Eu Ah, acho que eu não consigo compartilhar aqui com mais gente. quem já viu a Até tá foto da aqui. Gabi? Conta aí pra gente quem já viu a foto da Gabi. A alergia emocional que ela tinha. Eu vou ver se eu, deixa eu pegar aqui o tablet, tem aqui no tablet vai ter, eu acho que eu consigo mostrar. Vamos ver se eu consigo. A foto da minha alergia é uma foto que mexe bastante comigo, assim, porque foi um dos piores momentos, assim, que eu passei de todos. Então foi bem forte, assim. Foi um período, né? Porque não foi uma coisa assim, esporádica. Eu fiquei um tempinho com alergia. Foram muitos meses e aquilo foi aumentando, né? Então foi realmente assim bem difícil para mim. E foi logo na pandemia também, que eu acho que, no meu ponto de vista, foi um agravante. É um E gatilho, né, pra despertar a alergia emocional. sim, e eu E as pessoas. tava. Pode Pode falar. falar. Na verdade, assim, eu tava num momento de transição, aí veio a pandemia. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, foi bem difícil, por quê? Porque eu tive que voltar a morar com a minha mãe na época. Porque eu acabei ficando assim, meu trabalho ficou muito ocioso, porque eu já trabalhava com a internet, aonde eu morava. E aí acabou que eu peguei e tive que voltar a morar com a minha mãe. Então, tudo isso, assim, juntou, né? Foi basicamente aí uma sequência de coisas que aconteceu. E aí, a alergia emocional. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tem esse Uma vídeo aqui. Nossa, bomba de olha cortisol. isso. Nossa, olha. Inteiro, o corpo inteiro desse jeito, toda vermelha. E ficava grosso assim meu braço, ó. O braço Uhum. inteiro com alergia. E era muito estranho porque no mesmo dia essa alergia já cessava. E aí eu ficava assim, gente, o que que isso. Agora sim a foto. Essa Dá pra foto. ver? Uhum. Vocês estão vendo? Olha o nível da alergia que a Gabi tinha. As células, gente, Ficava vão até. respondendo. Ficava até assim, sem. Me descaracterizava mesmo, porque inchava os meus olhos, né? Uhum. Então, ela ficava muito inchado. E na época, eu não sabia o que fazer, né? Eu não entendia aquilo que estava acontecendo, assim. Na verdade, não. Para mim não fazia ali, não tinha um motivo real, por mais que tivesse tendo mudanças e tudo mais. Para mim era só, tá, tudo bem, minha vida não tá fácil, né, digamos assim. Mas por que que tudo isso tá acontecendo comigo? E aí eu comecei a entender que eu precisava realmente olhar para dentro para entender sobre as minhas emoções, porque tinha alguma coisa ali que não tava legal.
E só que nesse período, né, eu demorei para entender porque eu achei assim, tu tá passando todo dia, tá tudo bem. Então quer dizer que só de manhã que eu vou ficar horrorosa desse jeito, porque era assim que eu acordava. Eu imagino, Nicole, você pode me corrigir se eu estiver errada, à noite, como eu não estava consciente, digamos assim, o meu emocional, ele tava ali, como que eu diria? Ele ficava Inconsciente. ligado, digamos assim. Ele ficava ligado. Tipo, o meu emocional tava ali todo ligado e eu estava inconsciente. Então era uma coisa assim, eu não estava no controle Na daquilo. defesa, porque Isso, pele, gente, é proteção. sim, O corpo exato. dela estava tentando se proteger de algo que estava gerando inflamações, e essas inflamações geravam resposta inflamatória, aumentando o cortisol no corpo dela, que é o hormônio do estresse, e gerava as alergias. E Então, a aí, à, pele é proteção. à noite eu acordava assim, né? Então eu ficava assim toda, Vou ter que me gente, olha, expor, vou ter exato. que me expor. O E que aí que eu vou quando fazer para não me expor? Exato, exato. E aí, como meu trabalho, ele era isso já, né? Eu já trabalhava aqui com a internet. Não era exatamente sobre o que eu falo hoje, mas assim, eu já tinha que aparecer, eu já falava, já usava, né, o meu rosto ali para fazer as publicidades, porque na época eu falava mais sobre publicidades mesmo. E aí eu acordava desse jeito e simplesmente tinha que esperar ficar boa para Nossa. conseguir fazer algum trabalho. E você E tomava aí, tipo assim, medicamentos, né? eu tomava corticoide, porque eu achava que era uma alergia de algo que eu tinha comido, ou alguma coisa assim. E nessa semana, Nicole, que eu postei, né, sobre o relato, eu vi muita gente falando, eu também tomava muito corticoide, aí eu acabei engordando por causa disso, Exato. eu ficava muito inchada. E aí, toda vez que eu ficava, assim, realmente com muita alergia, eu ia ao médico. E aí, eles não sabiam exatamente o que era, assim, eles não tinham, não me falavam o que era emocional. Eles só falavam que às vezes era alguma coisa diferente que eu tinha comido. E eu gosto de comer muitas coisas, né, gostosas, mas eu sempre comia as mesmas coisas. Então, não era nada relacionado à comida. Fazia Não fazia sentido, né? sentido. E Assim. aí, todos os dias aparecia. E todos os dias à tarde sumia. Então eu achava, tá, eu tomei o corticoide, então é por isso que melhorou. Aí o que que eu fiz? Eu parei de tomar o corticoide. Aí eu falei, tá, eu vou parar de tomar o remédio e vou ver como que funciona. A mesma coisa. E mesmo não tomando o remédio, à noite, eu tava, à tardinha, eu tava já, né, tomando consciência daquilo que estava acontecendo. E aí eu sumi as manchas da minha pele. E aí, tudo isso, assim, em meio de uma pandemia, para ajudar, né, ainda mais. Eu tinha voltado a morar com a minha mãe, então também não era algo fácil para mim, porque eu já morava fora há mais de 4 anos, eu morava sozinha há mais de 4 anos, então isso foi muito difícil dentro desse contexto, para toda a história, digamos assim. Uhum. E depois que eu comecei o autoconhecimento, então desde lá, né, de 2020, 2021, comecei o autoconhecimento, comecei a me descobrir, a entender sobre como minha mente funcionava. Tanto que eu fiz o Protagon, acho que você fez o Protagon também, Sim, do né? Wendel Do Carvalho. Wendel. Então, assim, procurei realmente algo A que melhorasse, né? raiz, né? A raiz Isso. do Eu problema. sempre procurava a raiz do problema. Tanto que eu melhorei muito os meus relacionamentos com as pessoas. Tudo foi uma construção. Mas o que realmente me fez, assim, entender a causa, né, por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, foi quando eu realmente conheci a Nicole. E é até engraçado, porque eu falava, quando a gente terminava as sessões, eu falava, Nicole, não é possível. Não é possível que a gente conseguiu acessar uma coisa tão escondida, assim. Porque a Nicole vai falar mais sobre as sessões de renascimento, mas as sessões, elas têm muito a ver com o que está guardado na nossa mente. E que Exato. muitas das vezes a gente esconde, a gente quer esquecer traumas que aconteceram na nossa vida. E principalmente na nossa infância, né? Na nossa criança ali, a nossa criança interior, digamos assim. Então, tudo isso foi muito difícil a entender que eu precisava de ajuda. E aí, quando
eu entendi, e aí a Nicole, ela chegou na minha vida, tipo assim, num dos de um dos melhores presentes que eu ganhei, mas nos melhores momentos onde eu realmente estava preparada para entender que eu precisava de ajuda, Para porque olhar para isso, né? é muito disso também, é muito da gente se permitir também olhar para dentro, porque dói, né? Porque é uma coisa que causa um certo desconforto, a gente acessar realmente Os tudo isso dentro traumas, de as nós, um nossas trauma. dores, né? As nossas feridas. Pensa que Exatamente. uma ferida aberta. Aí a gente vai começar a mexer nessa ferida para ela Sim. cicatrizar. Vai começar a botar os curativos, a pomada. E Uhum. se você estiver sozinha, dói mais. Dói. Mas quando você tem alguém para te acompanhar, você tem as ferramentas necessárias para aquela ferida cicatrizar, que foi o caso da Gabi. Sim. E é muito Né? interessante porque na nossa criação convencional, né, a gente era exposto a muitas coisas do tipo assim, não pode chorar, engole o choro, porque chorar é sinal de fraqueza. E eu sempre fui aquela mulher guerreira, assim, que queria pegar a espada e matar o dragão. Então, era muito difícil para mim entender que eu estava sendo fraca, digamos assim. Hoje eu sei que eu não sou fraca e eu não estava sendo fraca de olhar para as minhas emoções, mas naquele momento eu me sentia assim. Eu achava que por que que eu tenho que, né, falar sobre os meus sentimentos? E eu fui criada numa criação onde eu precisava parecer muito forte. E aí eu acabava que eu era dura também. Eu não queria falar sobre o que eu estava sentindo e tudo mais. Então, quando eu conheci a Nicole, eu vi também uma mulher super, assim, destemida, determinada e também entendendo as minhas emoções. E aí eu falei, opa, é isso mesmo? A gente pode olhar para dentro, dá para, né, realmente entender sobre o que a gente sente e entender por que a gente sente, da forma que a gente sente. E aí as nossas conversas, assim, sempre eram terminadas por um choro de alívio. Por quê? Libertação. Porque realmente é isso, liberta mesmo, te libera daquela dor que não é necessária, né, sentir, digamos assim. Exato. Então, conta aqui, você que tá aqui online com a gente, se você também já passou por isso, assim, um choro que entala aqui, assim, né, na nossa garganta, talvez algo que você viveu na sua vida e que doeu muito e que você prefere esquecer do que talvez curar isso tudo. E Conta acha aqui que pra é gente. fraqueza, né? Que é fraqueza olhar, Sim, igual você falou, as pessoas, exatamente. nós crescemos escutando. Engole o choro, para de Sim. chorar. Você É já ouviu fraqueza, isso, para de né? ser fraca. Uhum. E aí a gente cresce um adulto acreditando, ali ele falou, eu Aham. já, acreditando que olhar para as emoções é uma fraqueza, enquanto é uma libertação para todas as áreas da nossa vida. Pessoas fortes olham para vulnerabilidades. Pessoas que têm medo não conseguem olhar para a vulnerabilidade. Exato. Então, é uma crença. Era uma crença que ela foi quebrando ao longo do tempo, e aí a gente conseguiu acessar essas camadas do inconsciente dela que estavam gerando os problemas de pele e os outros problemas que você Sim, vivenciou. e lembrando que assim, a pele desse jeito, né? Ela só chegou nesse estágio porque eu não via os outros sinais. Então, uma dor de cabeça tremenda, uma dor também abdominal, né? Porque eu até lembro da gente fazer uma sessão de renascimento e eu senti que a dor diminuiu na região ali do meu abdômen, próximo ali às minhas partes íntimas. Por quê? Eu sentia dor física, era uma dor realmente Corpo gritando. sim, e eu não entendia que aquela dor física ela era por conta do meu emocional. E também, além da dor de cabeça, eu também tinha dor aqui no fundo dos olhos, né? Que também é uma dor de cabeça, como se fosse uma enxaqueca muito forte. Eu vivia tendo dores de cabeça. Também, né? Várias outras coisas, dor nas costas, assim, que era Nossa. muito rígido, era muito peso para que eu carregasse. Então, tudo isso foi
sinais que aconteceram. Ah, também a tricotilomania, né? Que é a mania de arrancar pelos e cabelo. Então eu arrancava. Era um dos sinais que meu corpo estava me dando, porque é uma mania que a gente se pega fazendo. Do nada a gente já tá tem um buraco, né, no nosso couro cabeludo. Então, assim, e ficava ferido mesmo, né, o meu couro cabeludo, porque eu arrancava com muita força. Uma Então, punição. tudo isso já era sinais, né? Só que aí, como eu fui simplesmente deixando de ver os sinais, eu fui ignorando esses sinais, foi aí que chegou nesse ponto, né? De a gente simplesmente até tirar esse filtro para conseguir mostrar melhor para vocês. Vamos ver se dá para ver. Gente, o corpo vai avisando. Ela falou dor de cabeça, teve enxaqueca, dor nos olhos, dor na barriga, intestino também é um Sim, sinal, arrancar cabelo, tudo isso o corpo vai falando: ei, olha pra mim, ei, olha pra mim. Gerou exatamente. ansiedade, gerou um estresse, você não olhou, aí o corpo passa dos sintomas emocionais para os sintomas físicos. Físicos. E aí Uhum. vai desencadeando as doenças, as alergias, diabetes, câncer e as piores que tem. Se você não olhar para você, o corpo ele tá gritando. Ele Sim. foi feito para te fazer sobreviver. Se você não olhar, ele vai dar um jeito de você olhar. Te obriga a olhar. E foi exatamente isso. Eu fui obrigada a olhar, porque chegou num momento onde estava atrapalhando todas as áreas da minha vida, porque o meu trabalho era com a minha imagem. E aí eu falei, poxa, eu preciso olhar realmente para dentro. E aí, quando eu conheci a Nicole, eu já estava nesse processo de autoconhecimento, mas foi aí que a gente conseguiu realmente, com as sessões de renascimento, entender o porquê disso tudo. Porque até a gente entender o porquê, e a Nicole pode explicar até melhor sobre isso pra gente, a gente tá ali como se fosse um tratamento paliativo. Exato. A gente só tá ali, no caso digamos que assim, a terapia convencional, né? As sessões ali convencionais, você tá ali, conversa com a pessoa e tudo mais. E aí você tem ali até um certo conforto, a pessoa te entende e tal. Só que quando a gente não consegue acessar esses episódios do passado, né? Essas coisas que aconteceram na nossa Gatilhos, vida, esses né? gatilhos, a gente acaba que a qualquer momento a gente pode voltar, né? A ter ali, com aquele gatilho, a gente voltar a ter aquela sensação que a gente tinha e tudo aquilo de voltar a acontecer. Até teve uma moça que me comentou que ela faz terapia faz mais de 20 anos e ela fala que quando ela para de fazer terapia, ela volta tudo volta, né? Digamos Porque não assim. foi na raiz, né? Porque ela realmente não entendeu, ela não descobriu aquilo que realmente faz com que ela acesse, né, aquele gatilho e, por assim dizer, ela acaba ficando mal novamente. Então ela falou: "Ah, eu parei por um período, achei que eu tava, né, boa, e aí eu tive que voltar, porque terapia é para toda a vida, é pro resto da vida e tal". Tudo bem que assim, a gente precisa sim de ajuda, né, psicológica, mas é importante a gente entender o porquê. Porque sempre tem algo, né? A gente, nas nossas sessões, é muito engraçado. A gente começa conversando normal, assim, e aí a Nicole vem, faz algumas perguntas, entra, a gente faz as respirações e tudo mais. E aí logo aparece algo que mexe comigo, e aí a Nicole vai a fundo. Não, calma, respira, continua, vai. Então, tudo isso faz com que a gente acesse, né, essas lembranças, essas coisas que realmente trouxeram esse trauma na nossa vida. E aí a gente consegue realmente entender o que aconteceu e traz para o racional, me corrija se eu estiver errada, é Exato. exatamente isso. Perfeito. Não? A gente Exatamente. traz para o racional e a gente fala assim, tá, beleza, isso aconteceu comigo, doeu muito, a tanto que eu choro horrores nas nossas sessões, doeu muito, mas, olha, eu tô arrepiando falando disso. Imagina. Então, doeu muito, mas agora eu entendi que eu sou o suficiente e que eu posso sim curar, eu posso cuidar dessa criança interior. E cinquenta E por aí, cento da cura é isso. Presta atenção no uhum, que ela falou. Ela falou o quê? A moça lá estava fazendo a terapia convencional há 20 anos.
20 Você anos. Por imagina quê? quanto dinheiro que ela investiu durante esses 20 anos, né? E ainda não conseguiu entender o porquê que ela sente o que ela sente. E aí, quando a gente vai nas sessões de renascimento, aí eu trago a pergunta, eu trago a respiração para a Gabi, ela acessou a consciência, o gatilho que gerou aquilo, o cérebro e o DNA dela sai daquele vício emocional para parar de recriar as mesmas situações. Seja doença, seja relacionamento, seja financeiro, seja a área da vida que você tiver com problemas. Então, 50% da cura é a consciência. É a primordial, é a parte da consciência. E aí, quando a gente traz a consciência, a gente entende por que aquilo fazia tão mal para nós naquele momento. E aí você fala: ah, entendi. Agora eu consigo pegar isso, né, que fizeram para mim e realmente entender por que que eu me sentia como eu me sentia e por que que agora eu não preciso mais me sentir assim. Teve uma sessão que mexeu muito comigo, né? Foi a sessão que a gente falou sobre o meu pai. E aí eu nunca tive, assim, infelizmente, a gente nunca teve uma proximidade muito grande. Mas depois dessa sessão foi tão gostoso porque eu pude ver a criança dele, porque a nossa mente é muito poderosa. Então a gente consegue realmente, se a gente focar em algo, dentro da sessão de renascimento principalmente, e a gente tentar imaginar aquilo, a gente vai conseguir. E aí até a Nicole falou assim pra mim: imagina seu pai com uma criança. E aí, gente, foi muito real, porque eu consegui ver uma criancinha assim bem petitinha, escondida por detrás da perna de algum adulto que, né, eu não consegui ver quem poderia ser, mas eu vi, tipo assim, uma criança tão inocente e com choro mesmo. Então, assim, mostrando que o meu pai também passou por coisas na infância dele que fizeram ele se tornar a pessoa que ele é hoje, né? E também, às vezes, não poder ter sido o pai que eu esperava, que eu tinha no As meu checklist, expectativas, aquela né? expectativa de pai de margarina, sabe? Família de pote de margarina. Então, isso foi muito bom, por quê? Porque eu pude entender o que eu estava sentindo em relação, né, o que a gente estava lidando ali na sessão de renascimento, e eu pude ver também o quanto a nossa vida, assim como eu era uma criança frágil naquele momento, em algum momento os meus pais, os meus avós também eram crianças frágeis naquele momento, e você imagina, né, há 50 anos atrás, como que era a criação, né? Totalmente diferente da forma que eu fui criada e da forma que eu pretendo criar os meus filhos. Então, as sessões realmente são para você pegar algo que te faz mal, que não deixe com que a sua vida avance, e você entende o que aquilo, né? Por que que aquilo te faz mal, traz para consciência e cura realmente É aquilo o em você. ressignificar, né? Porque olha o Isso, padrão de repetição ali. Ah, o meu pai, o meu avô, ele simplesmente replicou aquilo que ele aprendeu. aprendeu. Então, ele, ou as pessoas compensam o que os ancestrais não fizeram, ou elas repetem para Exato. manter pertencendo ao sistema, até que alguém desperte, Sim, que no caso aqui foi a Gabi. Então eu não entro no julgamento, a gente não julga ninguém, a gente olha com profundidade para a gente trazer uma compreensão e uma empatia em relação àquela pessoa. Não quer dizer que eu vou sentir dó de alguém. Você gostaria que alguém sentisse dó de você? Eu não não. gostaria. O que a gente traz? Compreensão. Sim. E isso cura. Uhum. Porque você entende que aquela pessoa ajuda daquela maneira porque é o que ela tinha para te dar, é o que ela Exato. tinha para te proporcionar. E aí você consegue enxergar as pessoas com mais amor, com mais alegria, com mais gratidão. Acho que é essa a palavra, né? Sim. Exato. Gratidão porque você fez o que você podia. Mas, Gabi, me conta assim, como é que você acha que a terapia mais contribuiu na sua vida de tudo que você falou aqui? Eu acredito que se fosse para escolher uma coisa que a terapia mais contribuiu na minha vida, foi. Eu acho que
tirar o peso. Então, vou simplificar para vocês entenderem. A terapia, ela conseguiu me ajudar a tirar o peso que eu carregava e que eu não precisava carregar todo esse peso. Só para que vocês entendessem, eu sempre fui aquela mulher guerreira, aquela mulher que queria salvar todo mundo, que todo mundo precisava da minha ajuda, enfim. E aí eu carregava, né, a minha família de origem, que é a minha mãe, os meus irmãos, basicamente no meu cangote. A Por quê? Porque eu salvadora. Sim, exato. Eu queria salvar essas pessoas, né? E com a terapia eu trouxe a consciência de que não, eu não tenho que salvar ninguém. E é arrogante da minha parte querer salvar os meus pais, porque eu sou pequena e eu vim depois deles, né? Não só os meus pais, mas também os meus avós, enfim, quem está acima de mim na minha linhagem. E aí, e os meus irmãos estão, né? Eu não sou maior que os meus irmãos. E tudo isso foi assim muito complicado para mim, para que eu entendesse isso tudo, Imagina. mas que depois que eu entendi, tipo assim, ó, eu já até entendi que eu não preciso carregar o peso que eu tô carregando, o peso físico mesmo, a gordura física, porque eu já não tenho mais necessidade de tanto peso no meu corpo. Porque eu liberei realmente todo esse peso, até assim, me sinto mais leve, com menos dores no ombros, nos Bom, ombros, assim, nas costas, porque eu realmente carregava, eu achava que era minha obrigação, digamos assim. E tanto que eu criei uma empresa, né, para ajudar essa família de origem, a minha mãe e a minha irmã em específico. E aí, quando eu entendi que elas precisavam ter o ritmo delas e tudo mais, e aí eu falei, não, vou deixar com que vocês cuidem da empresa para que aquilo seja leve para vocês, realmente vocês façam daquilo uma fonte de renda que ajude vocês. E aí eu peguei e falei, tá, é isso, tá tudo elas dão bem, não conta. preciso. Elas dão conta, exatamente isso. Elas dão conta. E aí, quando eu falo isso, né? Falo, ó, você dá conta, tá tudo bem, eu confio em vocês. Tanto que eu falo isso pra minha mãe, eu fiz uma reunião com elas e aí falei pra elas, falei, ó, eu amo vocês, eu quero que vocês sejam felizes. Porém, eu acho que a nossa relação, ela não tá adequada, né? Pra eu que sou irmã da minha irmã e filha da minha mãe, elas me viam como alguém que tinha autoridade, que estava acima delas. E não era isso que eu queria e eu nem podia, né? Nem poderia que aquilo acontecesse. E aí eu peguei e falei, calma, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir, vai no tempo de vocês, porque eu queria que a empresa tivesse um crescimento diferenciado e elas não estavam naquele mesmo ritmo que eu. E como não era o meu sonho, assim, o meu sonho é trabalhar com o que eu trabalho hoje, com a internet, é trabalhar com as pessoas, né, que me seguem aqui nas redes sociais. Então eu falei, é de vocês. E aí, resumidamente, foi isso, né? Tem muito mais coisa, mas assim, resumidamente foi isso. Eu tirei esse peso que eu carregava, porque eu queria, não era porque elas me obrigavam, não tem nada a ver isso. Era realmente um peso que eu tinha tomado pra mim e tava carregando nas minhas costas. E aí, quando eu me liberto desse peso, eu entendo, e até algo que melhorou no meu relacionamento, né? Porque eu pude entender que a minha família hoje, né, é o Ricardo. E agora o Apolo, né, também, que a gente tem um filho pet. Que eu sou mãe de pet agora. Te deu Mas, mais tempo para você olhar para você, né? sim, Peraí, deixa eu olhar para mim. Isso acontece, Gabi, com muita gente quando começa a mudar. Se ela não tiver a consciência, ela quer carregar todo mundo. Nossa, olha o que eu tô vivendo, vocês têm que viver isso também. Mas tem pessoas que não querem e tá tudo bem. sim, E tem pessoas que vão querer. E o seu papel é só falar: olha, tá aqui, é isso aqui, vai lá que você consegue. Porque sim, a gente, imagina que a Gabi tá aqui. Aí a Gabi teve um relacionamento saudável, a Gabi prosperou. Aí, se alguém da família da Gabi não chegou onde ela chegou, por amor, a gente honra eles pela dor. E vai se auto-sabotando para voltar lá, para ficar próximo.
Mas honrar a nossa família, o nosso clã, é dar certo na vida. É isso que a nossa família quer. Então, se você der certo, eles vão se orgulhar de você. Você não precisa puxar todo mundo com você. Venha quem quiser, seja referência, seja exemplo, e eles vão te amar do mesmo Sim, jeito. Eles não vão te abandonar porque você mudou e você decidiu seguir um caminho diferente. Então, quando você se liberta disso, realmente sai um peso enorme e você começa a olhar mais para você e fala: tá tudo bem eu ir. E a culpa vai embora. E aí sim. vai impactando em todas as áreas da sua vida, né? Como você falou, relacionamento. O que mais você sentiu que impactou, assim, que mudou quando você falou: a Gabi quer isso? E agora? Depois que eu entendi que a gente cria, né, que a gente cocria tudo que a gente quer, e aí dentro das nossas das sessões, a gente também tem áudios que a gente ouve ali todos os dias, né? Dentro do grupo vai ter também os áudios? Tem Tem? áudios diferenciados, Sim, mas eles funcionam muito bem para cocriar perfeito. realidade. É E incrível, aí, gente. Incrível. sim. E aí os áudios, eles me ajudaram, por quê? Porque eu não acreditava, eu era aquela falsa otimista, porque eu achava que Aham. eu tinha que ser realista, né? Então, eu achava que as coisas para mim não davam certo. Então, ou quando acontecia algo que não saía como planejado, eu falava lá, eu falei que eu não dava, que não ia funcionar, que comigo sempre é mais difícil, enfim. Eu sempre repetia isso, Nossa, o tempo inteiro. E depois que eu conheci a Nicole, tipo assim, tudo na minha vida eu penso, tá? Aconteceu algo comigo que eu não queria. Tava no meu controle? Não. Então, significa que tá tudo bem. Aquilo vai servir para que eu consiga entender o porquê que aquilo tudo aconteceu. Então, um exemplo. Quando algo de ruim acontecia, estragava alguma coisa em casa. A minha mentalidade antes de conhecer a Nicole. Porque pra mim sempre é mais difícil. Tudo pra mim é mais complicado, porque ó, onde já se viu, tipo, o gás acabou justamente quando não tem dinheiro, tipo coisa assim, sabe? E aí, quando eu comecei a ver que aquilo ali era um aprendizado, né, que tudo que acontece na nossa vida serve para que a gente aprenda, tudo começou a melhorar, assim, demais, demais mesmo. E para te aí, preparar, né? Para te preparar para onde você iria chegar. Incrível, exato. E aí, incrível. assim, um episódio que foi realmente mostrando pra mim que eu estava criando, né, a minha realidade. Uma coisa até antes, acho que foi quando a gente já tava conversando, tendo sessões, foi o fato de a gente ia comprar uma casa na cidade onde eu morava antes. E aí, nada dava certo, gente. Tudo dava errado. Tipo assim, a gente foi tentar fazer financiamento, não dava certo, não aprovava a casa, tudo deu errado. E pra mim, aquilo me fez mal. Por quê? Porque eu achava que aquilo não, que as coisas não davam certo na minha vida. Aí, quando eu entendi que aquilo tudo tinha acontecido porque provavelmente algo de melhor estava para acontecer na minha vida, eu me toquei, eu falei, gente, era pra isso. Porque aí, na sequência, a gente se mudou pra Paulínia. E aí tudo começou a realmente fazer sentido ali. Falei, pô, se a gente tivesse comprado a casa, a mudança não daria certo. A nossa vida, né, seria outra vida se aquilo tivesse dado certo. Então, muitas das vezes, o não de Deus é um assim, filha, calma, que eu tô reservando coisas muito melhores pra você. Então, Exato. tudo aquilo, sempre quando acontece alguma coisa, eu me vejo, eu me pego, né? Depois de Nicole na minha vida. E o Ricardo fala assim também: eita, isso é por causa da Nicole. Tudo que às vezes acontece alguma coisa, ele fala: eita, se não fosse a Nicole, hein? Então, quando acontece algo, eu sempre pego aquilo e falo: o que que eu aprendi com tudo isso que aconteceu? Né? Então é Exatamente. uma das coisas assim que realmente teve uma mudança muito drástica na minha forma de pensar, na minha forma de ver as coisas. Então eu comecei a analisar as coisas de uma forma até mais madura, né? Porque antes eu achava que talvez não tivesse tanta maturidade para enxergar além dos problemas, né? E antes eu via tudo muito com problema, assim, pesado. E agora as coisas estão mais leves, né? Tudo que aquilo que acontece e a cocriação, ela chegou na minha vida
num momento onde eu me pegava meio desacreditada, não sabendo exatamente, e não acreditando em mim realmente, né? E aí eu começo a ver que sim, é possível. Então, se a gente traz essa mentalidade, traz para nossa vida, principalmente a gratidão, porque talvez eu fosse ingrata demais com tudo aquilo na minha vida. Eu não agradecia tudo que eu já tinha, sabe? E aí, com os áudios e com a cocriação, comecei a agradecer tudo que eu tenho. Então, é até engraçado, eu falo assim, eu vou arrumar a cama que eu tenho hoje, porque eu quero ter uma cama ainda melhor. E se eu cuidar da cama que eu tenho hoje, Deus vai me dar. Então, Exato. eu me pego. O que que a Bíblia fala, né? Se você não for fiel no que você tem hoje, como é que você será colocado no muito? Sim, Você só será colocado no muito se você for fiel no pouco, no que você tem hoje, para alcançar coisas grandiosas, coisas maiores. Então, a cocriação da realidade nada mais é do que você mentalizar, acreditar, né? A gente traz a física quântica e a Bíblia e ter fé que aquilo vai se concretizar. sim. Mas existe um processo ali, a gente tem que limpar os traumas, as feridas, para que ela consiga alavancar a vida dela e cocriar a realidade dela. Porque as pessoas pensam, né, Gabi? Ah, é um pensamento positivo. 20 mil na minha conta, 20 mil na minha conta. Não vai chegar aos 20 mil na Não sua conta porque vai, você não está vai. falando para você e porque você é positivo. Porque se fosse assim, todo mundo tinha. Uhum, Existe um sim. processo. E esse processo que a Gabi E é como vivenciou. você falou, a limpeza é muito importante, porque a gente tira realmente, a gente limpa a nossa mente, entende por que a gente pensava daquele jeito, e a gente traz a consciência de que a gente precisa pensar diferente. É realmente uma mudança ali de pensamento. Eu falo que a Nicole, ela conseguiu fazer com que eu mudasse a forma de ver as coisas. Então, antes eu via de uma forma muito diferente da forma que eu vejo hoje. Tanto que a gente fica meio. A gente repara como as pessoas têm uma energia ruim em relação a isso, né? A gente começa a ver pessoas que reclamam demais, pessoas que veem problema onde não tem, né? Às vezes tá assim, tava muito seco o tempo, começa a chover. Aí a pessoa reclama da chuva. E tudo aquilo a gente Se começa a dá ver que sol, reclama também. e isso tudo mostra o quanto a pessoa só vê problema nas coisas boas que estão acontecendo na vida dela, né? Então, antes eu era essa pessoa, antes eu só via problema. Então, e muitas das vezes eu tinha medo também, uma coisa que a gente está conseguindo mudar, é o meu medo de dar certo. Porque eu tinha medo de dar certo. Porque aquela criança ferida do passado, né, aquela criança interior, ela tinha realmente medo de dar certo, de funcionar. E se der certo? Como que vai ser? E daqui para frente? E um processo que aconteceu que me trouxe isso, né, esse medo de dar certo, foi quando eu viralizei. Então, deu certo. E aí agora, o que que eu faço? Então, tudo faz sentido, tudo começa a se encaixar. E assim, por que, né, dessa live que a gente está fazendo hoje? Quando a gente começa a entender tudo isso, as coisas, em várias áreas da nossa vida, as coisas começam a dar certo. E foi isso que aconteceu, né, nesse processo desses 6 meses. Foi exatamente isso que aconteceu. As coisas começaram a se encaminhar, começaram a dar certo. E é claro, né, que é uma construção, a gente já falou sobre isso, mas quando você começa a se enxergar e a enxergar dentro, a gente começa a melhorar os nossos relacionamentos, a nossa confiança em relação ao nosso trabalho, o nosso merecimento, né? O Wendel fala bastante sobre isso, sobre o merecimento, porque a gente precisa entender que a gente merece tudo realmente na nossa vida. É no nosso DNA, já tá no nosso DNA. Exato. Então, tudo melhora, né? O nosso trabalho, a nossa vida pessoal, não só o nosso amor próprio, né? A nossa relação com a gente mesmo, mas também as nossas relações com os nossos maridos, seja namorados, enfim, tudo melhora. E eu posso, assim, afirmar que essa mulher me ajudou a melhorar basicamente todas as áreas da minha vida. Claro que a gente ainda tá, mexendo em bastante coisas, mas tudo me ajudou assim extraordinariamente. Eu não tenho o que dizer. Foi
Eu não sei nem o que que eu seria, assim. Eu não seria nem o que que aconteceria se eu não tivesse essa mulher na minha vida. Então, quando a gente pensou em algo, né, Nicole, para poder ajudar mais mulheres, porque o que que a gente entende? Até a Nicole pode falar sobre isso um pouquinho, mas a Nicole hoje ela tem um limite para conseguir atender 1 a 1. Então, não daria, seria impossível atender 290 mil, né, mulheres, 1 a 1. Então, a gente pensou em algo que pudesse ajudar o maior número de pessoas. Então, a gente pensou, poxa, se a gente faz um grupo de mulheres que querem melhorar a forma de ver a relação, a forma que ela quer ver a vida dela e também se conhecendo e entendendo as dores que ela sente. E aí a gente pensou em algo, por quê? Conta pra gente, Nicole, como que tá a sua agenda? Fala pra Lotada. nós. Como eu vou atender todo mundo? Me Lotada. diz. Não E tem tem como. gente, né, Gabi, que também não tem condição, né? Eu Sim, me lembro muito do sim. começo, que não tem condição de pagar por um processo terapêutico, né? Pensando É. nisso Porque também, pra para ter a ajudar Nicole na nossa vida, não é barato. Tem valor. Por quê? Porque uma sessão individual, basicamente, com a Nicole, gira em torno, até falei nos stories, e ela falou, Gabi, já subiu. Por quê? Gira em torno aí de 600 a 700 reais uma sessão para você ter acesso à Nicole durante 1 hora e meia. Então, o que que mais. acontece? Essa sessão, esse valor, né, de quase aí de 600 a 700 reais, dependendo aí se você pegar um pacote de 2 ou mais sessões, sai um pouquinho mais barato. E ela também tem aí pacotes, né, Nicole, maiores de 12 sessões, enfim, que aí você Sim, consegue aí até uma sessão de uns 500 reais, enfim. Então, tudo isso mostra que realmente nem todo mundo tem condições de ter acesso à Nicole, assim, que não seja em grupo. E aí a gente entendeu, poxa, então dá pra gente fazer essas sessões em grupo, com 4 sessões de renascimento, né, em grupo, para que você realmente consiga acessar tudo isso. E entendendo com metodologia, porque além das sessões, né, Nicole, você tem aulas gravadas dentro sim. do método. Tem E aulas também gravadas. tem os áudios, né? Também. Tem os áudios, que é um processo, né, que a pessoa passa ali de 3 meses. Obviamente que é diferente da terapia individual, Sim. porém, mas vai elevar sua frequência num nível que você vai falar: nossa, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa, entende? Então, assim, pode falar. E o que é mais interessante é que esses 3 meses, né, que é realmente o período dessa mentoria em grupo, a gente chamou de mentoria, mas é realmente ali um autoconhecimento sobre você que você vai fazer em grupo, né? E aí vai ter todo o acompanhamento, o suporte e tudo mais dentro desse grupo para ajudar vocês. Então, eu também estarei dentro desse grupo. Durante esse período, vou estar ali, né? Até para que como eu já faço a terapia com a Nicole e quero estar junto com vocês dentro desse grupo. Então, quem me segue vai me ver lá junto. Por quê? Porque você vai conseguir realmente começar a entender sobre as suas emoções e ressignificar tudo isso. E, consequentemente, e a Nicole pode falar isso com mais propriedade, você vai conseguir cobrar mais pelo seu trabalho. Você vai começar a fazer mais dinheiro. Por quê? Porque quando você começa a conhecer sobre você, a entender sobre as suas emoções, a sua Seu atitude merecimento, muda. né? Exato. A sua atitude muda. Então você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Aquilo não te trava mais. Porque é realmente como se a gente tivesse uma trava. E aí a gente não consegue entender por que daquilo. E a gente começa a desvalorizar o nosso trabalho. E quando eu pus a enquete, muita gente falou que se sente desvalorizada. Então faz muito sentido. Porque Esse se grupo, auto-desvaloriza, né? É exatamente, tudo um reflexo. Se você hoje não se sente valorizada no seu trabalho, no seu relacionamento, é porque você não se valoriza. O outro é um espelho daquilo que você precisa curar em você. E a exatamente, partir do momento que você aprende a se valorizar, o outro também te valoriza. Isso é o exatamente, mais incrível. Olha a divindade que é viver e quer ter esse conhecimento na mão. exatamente.
Então, as sessões, né, elas me ajudaram de forma que eu nem sei assim descrever realmente, porque me ajudou em todas as áreas da minha vida, minha relação com o Ricardo, tanto que o Ricardo também também é paciente, né? Ali da Nicole. Então, tudo isso ajudou o nosso relacionamento a melhorar muito. Claro que o grupo ele vai ser ali um grupo fechado, então a gente tem vagas E limitadas. Não dá pra gente ter um grupo muito, muito grande. Até para que a gente consiga ali, né, ter esse acompanhamento, a Nicole conseguir ajudar a gente. e vocês ficam, Mas, e tem uma questão, né? As pessoas ficam muito preocupadas. Será que vão ficar olhando para mim? Será que vão sim, Não, como é que vai ser? São 4 sessões ao vivo comigo e vocês vão ter o suporte da equipe durante esses 3 meses. Então, por exemplo, as sessões de renascimento, como é que elas funcionam? Eu vou dar uma aula antes de fazer as sessões de renascimento, para que vocês entendam o porquê que vocês passam por o que vocês estão passando hoje e o que é o renascimento. Nada mais é do que você olhar para dentro. É você fechar os olhos, abaixar a frequência cerebral e eu vou te guiar aos momentos que travaram a sua vida para você ressignificar, prosperar, viver o que você quer viver, seja em qual área da tua vida. Então ninguém vai ficar olhando para ninguém. Eu vou guiar vocês, eu vou olhar vocês e vou falar, ó, respira aqui, muda a posição aqui. E nesse processo, a gente vai acolher as dores de vocês. E uhum, vocês têm o suporte lá, o remedinho, né, que eu costumo chamar, da questão da terapia todo dia. Vocês vão ter áudio para ouvir todo dia. Então, vocês vão estar ali com a energia blindada lá em cima para conseguir enfrentar o que tiver que enfrentar. E depois, se quiser fazer um processo terapêutico, vocês já vão ter um nível de consciência muito maior, exato, entende? E não exato. tem dependência de mim, não tem. Eu não faço ninguém ficar dependente de mim, né? Igual a Gabi falou, Então, a mulher faz 20 anos. A Gabi tá no processo é que ela já tá em manutenção, gente. Manutenção. E olha o quanto essa mulher já destravou. Pelo amor de Deus. e aqui, eu tive, né, eu fiz uma palestra agora esse final de semana passado, e foi assim, eu realmente entendi o quanto as nossas sessões têm me ajudado, porque eu comecei a palestra muito ofegante, porque eu tava realmente, assim, ansiosa, tudo aquilo era novo, assim, por mais que eu já tivesse feito, né, palestrado em outros lugares, mas assim, eu tava falando com mulheres que já são formadas, né, na carreira de moda, muitas eram. é, Elas já tinham a formação da escola, né, de moda, e aí é voltado para esse. Gente, fugiu o nome. Elas eram formadas na escola de moda, voltado ali para. Designer. Não, não, a moda. Gente, fugiu. Mas enfim. E aí a gente tava falando sobre isso. Eu ia falar sobre o que eu entendo, sobre fotos, sobre vídeos, e elas falavam sobre o nome tá na ponta da minha língua, mas enfim. Daqui a E pouco aí vem, a gente. daqui a pouco vem. Sim, sim, sim. E elas falavam sobre consultoria de imagem, ó, saiu agora. E aí, tudo aquilo, tipo assim, eu sabia que elas tinham a expertise delas, assim como eu também tenho a minha. E aí, quando eu comecei a ficar muito ofegante. E aí, tipo assim, eu lembrei, falei, calma, respira. É você que tá em cima do palco, meu bem. Tá tudo bem, vai dar tudo certo, respira. E aí eu lembrava só da Nicole falando, respira. Não para de respirar, respira. Que Porque eu tenho. linda! É sério, eu tinha mania antes de respirar muito, muito ofegante, assim, né? Muito curtinho. E Prendendo, aí, né? As prendendo. pessoas E não aí, sabem respirar. exato. E aí você me ensinou a respirar, a respirar direito. E aí eu começava puxava o ar e aí conseguia falar, tanto que assim, eu consegui controlar bem o tempo ali, né, da palestra e tudo mais, e foi muito, assim, eu percebi realmente o quanto as nossas sessões me ajudaram, porque em outro momento eu com certeza falharia ali, em falar alguma Daria um branco. coisa.
daria um alergia branco. emocional. Sim, sim, e até assim, eu transpiro muito, né? Então, quando eu tô nervosa, assim, eu transpiro, pinga meu rosto. E aí eu consegui controlar bem, tanto que eu não fiquei tão suada, assim. Foi muito mais leve do que seria antes, né? Se a gente não tivesse fazendo as sessões. Então, pode até parecer assim, ai, mas você tá falando de uma forma como se fosse realmente um milagre. Gente, é um milagre. É um milagre. O corpo Acreditem. acompanha a mente e a mente acompanha o corpo. Então, Exato. se o inconsciente dela, se a gente desativou os gatilhos do cérebro dela, ela não vai ter mais aquela coisa, meu Deus, se eu aparecer ali, eu vou morrer, eu vou passar vergonha. Não, acabou isso para ela. Ela já cancelou, ela Exato. já limpou, a gente já tratou. Agora ela só vai ali, tá tudo bem. Ela vai se acolher e vai enfrentar o desafio que ela tiver que enfrentar e acabou. E é assim que E tá funciona. tudo bem, e tá tudo bem, porque antes eu tinha um medo extremo, um medo excessivo, e se eu errar, e se acontecer isso e aquilo. E aí eu ficava pensando tanto nisso, né? Que a gente cria o que a gente pensa, e aí acabava acontecendo Tá? algum problema. Porque eu focava no problema, eu focava no que poderia acontecer de ruim, né? E não do que poderia acontecer de bom, porque assim, foi tão gostoso no final da palestra, Ai, todo que mundo linda. veio, quis tirar foto comigo, sabe? Assim, realmente foi assim algo que foi muito bom em todos os aspectos, porque além de eu ter conseguido, né, passar ali o conteúdo que eu tinha preparado para todas aquelas mulheres, eram mais de 100 mulheres, também consegui me manter tranquila. Não foi uma coisa difícil para que no final, assim, eu nem vi o tempo passar e deu tudo certo. E consegui Fluiu. realmente manter uma boa frequência, assim. Do qual eu consegui passar bem o conteúdo de uma forma leve, para que elas conseguissem entender realmente tudo aquilo que eu estava querendo passar. Então, quando eu digo para vocês que o quanto é importante você ter, se conhecer, entender por que que você tem as travas que você tem na sua vida, é realmente para que você avance, passe para o próximo nível, assim. Porque se eu não tivesse olhado para minha criança interior, eu não tinha, com certeza, eu não teria avançado. Eu estaria num lugar onde, com certeza, eu não gostaria de estar. E o que Então, você achava de terapia antes de fazer? era muito engraçado, porque eu achava que não virava nada, que não ia funcionar de jeito nenhum, e era só conversar, a pessoa, você ia contar da sua vida para alguém que você nem conhece. Ou que é coisa de Então, doido, que eu escuto uhum. muito, né? E a gente tinha, né, essa noção, assim, a gente achava que quando a pessoa procurava ajuda era porque ela tava doida. Ah, não, porque fulano tá fazendo terapia, tá ficando doido, tá ficando doido. E na verdade a gente faz terapia para não ficar doido, gente. É E para isso, conquistar os para sonhos, pelo amor de Deus. conquistar as coisas, para ir, para avançar, para não ficar vivendo a vida meio medíocre que a gente vive, né? Muitas pessoas hoje vivem uma vida medíocre porque realmente não entende quem é, não conhece dos seus Poder. traumas. Exato. Então, quando a gente começa a ter isso, a conhecer e a entender e a buscar, porque eu falo que é uma busca, a gente buscar realmente esse conhecimento ajuda, assim, 100% a nossa vida. O que... Nicole, fala pra gente. Aham. Pode falar, pode falar. Eu ia te perguntar o que que você diria para alguém que está querendo entrar no grupo ou que está querendo começar uma terapia individual. O que que você diria para essas pessoas? Tem várias amigas minhas que já fazem terapia com você. O Ricardo em si, são todos meus discípulos, porque eu falava tanto disso, assim, eu falo muito aqui nos stories também. Mas o que eu poderia dizer é assim, se dê a chance, sabe? Se dê a chance, dê a chance para que a sua vida melhore. Porque quando a gente se dá a chance, né, de realmente lutar pela gente, assim, é um caminho sem volta, Rose. É um É, caminho sem volta, e realmente. é lindo. Porque, sim, realmente quando a gente se dá essa chance de entender, de se conhecer e de curar. Eu falo que é uma cura mesmo dos nossos traumas, das nossas dores. A gente
como a Rose falou, é um caminho sem volta, porque a gente começa a ter uma vida tão melhor, uma vida tão boa, que a gente não quer mais voltar para aquele lugar onde a gente estava, né? Tava Então, andando de Fusquinha, agora você começa a andar de Lamborghini. exatamente. E as coisas fluem na nossa vida e a gente fica. E aí tem hora que a gente se pega assim: meu Deus, Deus é bom mesmo, né? Olha aqui, olha essa coisa, olha isso que aconteceu na nossa vida. Realmente era para ser. Deus estava preparando isso para nós. Porque realmente Deus, ele quer que a gente seja feliz. Mas ele precisa que a gente mereça. Ele precisa que entender que a gente é capaz de viver a glória, A né? gente Então, acreditar, né? Porque ele já nos deu a glória. Falta você se apossar disso. Você já exatamente. é merecedor, você já é tudo. Então se apossa disso. E é isso que eu ensino vocês a fazerem. Se apossarem do seu DNA milionário, do DNA que já é seu, de amor, de prosperidade, de abundância, de viver uma vida leve. Porque Deus é um Deus abundante, né? Ele quer que a gente seja feliz e ele quer que a gente seja grato de tudo que a gente já tem. Então, quando a gente começa a agradecer as coisas que a gente já tem, as outras coisas, elas vão praticamente encaixando assim na nossa vida. As coisas vão acontecendo realmente de uma forma que é coisa de Deus mesmo, né? As coisas vão. Então, se eu posso dizer alguma coisa pra você que tá aí indeciso, será que, né, eu entro? Será que funciona? 100% funciona. Faça isso, se conheça. Ainda mais, né? Até a Nicole vai comentar com vocês sobre o valor super especial que ela fez para as Por nossas glamurosas. 24 horas. E Exatamente. Vai nunca valer só por vinte e mais. quatro horas. E como que vai funcionar também? A Nicole vai falar sobre as condições, como funciona. E aí vai valer durante 24 horas. Você pode mandar aqui, eu quero, né? No mesmo momento. Ou você pode também mandar pra gente no direct, tanto no meu direct quanto no direct da Nicole, que a gente vai mandar tudo certinho pra você, o link, tudo certinho. Mas assim, Nicole, fala quanto que fica por mês se a pessoa parcela esse valor. Aí vamos colocar no máximo de parcelas. 29, gente. vinte e 12 nove vezes reais. de 29, não é nenhuma Tipo pizza. assim, não dá pra comprar um lanche no McDonald's, um combo no Mac. É Não dá. surreal. É surreal o valor, gente. 29,64. 12 vezes de Ó, e 29. vamos lembrar, você vai ter 4 sessões de renascimento em grupo com a Nicole. Então, são Ao 4 aulas ao vivo, não é gravado. A Nicole vai estar com vocês durante esses 4 dias, que serão dias que ela vai, né, falar certinho. Além disso, as aulas gravadas. mais Além os disso, os áudios. áudios diários para você ouvir e realmente entrar nessa frequência. Então, assim, eu falo como pessoa transformada, né? Eu realmente, assim, avancei na minha vida ali, praticamente 5 anos em 6 meses. Então, só para você entender e o grau de maturidade que eu ganhei, e comecei a ver a vida de uma forma diferente, graças ao acompanhamento com a Nicole. Então, assim, a gente fez isso, né? Eu até falei pra ela, pra gente, Nicole, vamos fazer algo que realmente ajude essas mulheres a se conhecerem, a entenderem sobre elas. E aí, sempre eu falo, né? Quem me pergunta sobre a Nicole, eu falo, faz a terapia com ela, que você vai amar, que vai ser incrível. Só que nem todas vocês têm condições de fechar um pacote ali de 12 sessões com ela, porque realmente, assim, é um valor que é um investimento realmente em você. E aí a gente pensou, poxa, vamos fazer algo então para esse período. Essa que a gente chamou, né, de mentoria aí, fala pra gente o valor dela fora do desconto. 297 ou 12 vezes de 29,64. Esse é o valor que a gente vai, é uma condição especial para hoje, nessas 24 horas. Exatamente. Mas o valor que ele tá sem esse desconto, sem essa condição especial. 599. Esse é o No... valor que todo mundo vai encontrar Isso, depois de amanhã. Na terça-feira, volta para esse valor, isso, 597. exatamente. Esse mesmo processo, esse mesmo processo. Mas quem adquirir durante essas 24 horas vai estar com um valor especial, então 12 de 29 ou 297, né, que é o valor ali integral.
para você ter acesso a esses 3 meses. E mais, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para todo mundo que fechar durante essas 24 horas um bônus especial, que é os meus filtros prontos, tá? Então Gente, você até vai. eu vou botar eu quero Você, aqui. você simplesmente pode comentar aqui embaixo, se você tiver interesse, né, em entrar no grupo. É só comentar aqui embaixo eu quero ou mandar pra gente mensagem lá no direct. Você pode mandar mensagem pra gente no direct, que a gente vai mandar todas as informações pra vocês. Tem uma pessoa agora, né, o marido da Nicole tá olhando aí quem tá mandando eu quero. Se você mandar eu quero, ele vai printar e vai te mandar direto no seu direct. Mas você também pode mandar lá no nosso direct, tanto no meu quanto no da Nicole. Eu quero que a gente te mande as informações. E eu vou disponibilizar todos os meus filtros prontos para você editar as suas fotos. Isso é um brinde que eu acabei de inventar, a Nicole nem estava sabendo. Para você realmente, além de se conhecer melhor ainda, melhorar as suas fotos aí, deixar suas fotos ainda mais incríveis. Essa live ela vai ficar durante 24 horas, ela vai ficar ativa, vai ficar rodando, né? O pessoal, se você não assistiu a live toda, a gente explicou sobre o meu processo de autoconhecimento, tudo que eu vivenciei com a Nicole, antes da Nicole, como que foi tudo. Então você pode voltar a assistir de novo essa live. E essa condição ela vai ficar disponível durante 24 horas para vocês, tá? Então, pode mandar mensagem tanto aqui, né, nos comentários, quanto no nosso direct, se você não quiser falar aqui, também não tem problema. Pode mandar mensagem nos nossos directs que a gente vai manter essa condição. De 12 de 29 ou 297, todo o processo ali de autoconhecimento. Então, eu tenho certeza que, assim, quem tiver nesse grupo vai, assim, amar realmente. Todo o processo é surreal. Vai vir aqui ser o nosso case de sucesso. Vai falar com a gente sobre o quanto transformou a vida. Ah, inclusive, se você ainda não segue a Nicole, tá me assistindo aqui, né? É minha seguidora, é minha glamurosa. Não segue a Nicole, segue ela, porque ela posta frequentemente, né, as pessoas que ela ajudou, as transformações que ela fez na vida das pessoas. E é assim, surreal, surreal. Eu não falo só por mim, né? Mas eu também já vi várias pessoas contando os relatos e eu falo assim, gente, realmente. Quando a gente começa a se conhecer, começa a entender, vê pra dentro, né? Entende quem é a gente mesmo, por que que a gente pensa como a gente pensa, tudo na nossa vida melhora. E não é só eu que tô dizendo isso. Tem várias pessoas, inclusive, sempre que a gente faz live, tem mentoradas, né, ali da Nicole, sempre falando, ah, essa mulher é perfeita, e ela é mesmo. O Ricardo é um que fala toda hora. É até engraçado. Eu falo assim, ainda bem que eu não tenho ciúme de você, Nicole. Porque ele fala de você, ainda bem que a Nicole apareceu nas nossas vidas. Ele é E um é homem muito e é apaixonado. muito bom, sabe por quê, Nicole? Porque assim, ver, né, ele também se transformando, É ele lindo, melhorando cara. em vários aspectos, em casa, no trabalho, na forma de ver as coisas, é assim, realmente palpável. As mudanças que a gente tem depois que a gente começa a entender por que que a gente por que que tem tanta dor em algo que acontece? E eu também aprendi a lidar com ele aprendeu a lidar comigo, então melhorou muito as nossas relações, assim, a forma como a gente vê as coisas. Eu atendo Então, vários casais, Gabi, e tanto o homem quanto a mulher, né? E você vê a nítida transformação. Mesmo que você comece antes do seu marido, não tem problema. Porque se isso. ele quiser melhorar, ele vai mudar junto com você. Não precisa cobrar dele, né? As mulheres sempre começam, aí os maridos veem a transformação e falam assim: o que que você tá fazendo? Aí eles começam a fazer terapia também. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Foi assim, eu queria muito que ele fizesse terapia. Aí eu fiquei enchendo o saco dele. Faz terapia, faz terapia, faz terapia. E antes de eu começar a terapia com a Nicole, isso foi bem assim. Aí ele falou assim: quem tá precisando de terapia é você, tem que olhar pra você. Aí eu, tá bom, então. Então eu vou fazer terapia. E aí comecei, né, fazendo a terapia. E aí eu contando pra ele as coisas que tinham acontecido, assim, até coisas que eu nem imaginava que pudessem acontecer e tudo, as coisas extraordinárias que estavam acontecendo na minha vida.
E aí ele falou, nossa, faz sentido, né? Esse negócio aí funciona mesmo. E aí, vendo as minhas mudanças também, ele falou, acho que eu quero fazer também. Acho que eu tô precisando disso, vou fazer. E aí foi realmente assim, quando eu desencanei, eu falei, ele tem que fazer quando ele realmente estiver pronto. E aí eu parei de encher o saco, porque eu ficava enchendo o saco, né? Parei e falei assim, quando ele quiser, quando ele estiver pronto, ele vai procurar alguém, ou a Nicole, ou outro terapeuta, para ajudar ele. Sem E foi dito e feito. pressão. Sem pressão, ele falou assim: me passa o número aí da Nicole, que eu quero fazer terapia, agora vai funcionar. Então foi muito bom, porque ainda mais que foi, né, com a Nicole, ajudou bastante, porque ela pensa assim, bem parecido com a forma como eu penso hoje. Então, até porque, né, a gente se ajuda aí. Então, você me ajudou a pensar da forma correta sobre o meu relacionamento, e aí tudo começou a melhorar, né? Em todos os sentidos, gente, em todos, inimagináveis. Tudo que você imaginar dentro do nosso casamento, a Nicole me ajudou a melhorar, digamos assim. Então, as coisas foram casando realmente, e aí a gente começou a melhorar cada vez mais nossa relação, nosso Você casamento. largou a espada, né? Eu larguei a espada, E deixei ele colocou aí. a Aí eu coroa. virei rainha simples. Eu não Larguem preciso a ser espada. guerreira. Oi, Janine. Mulheres, larguem a espada. Deixe os homens de vocês irem para a batalha. E coloquem as suas Sim. coroas. Ser submissa não é você aceitar um homem falando, te xingando, falando alto com você. É você se posicionar de uma maneira delicada, sem ter que gritar, sem ter que controlar. Vocês não são mães dos maridos de vocês, vocês Uhum. são esposas. E quando você se coloca nesse lugar de mulher, de esposa e sai do lugar de mãe, o relacionamento flui e a sua vida financeira também. Porque você não tem que mais lutar com a vida. As coisas fluem de maneira leve, natural, e você aceita, e você compreende, você fala, tá tudo bem, foi do jeito que tinha que ser. E eu acredito e confio em tudo que me acontece, porque eu sei que só o melhor me acontece o tempo todo. Né, meu amor? Isso é Exatamente. lindo E o demais. mais incrível foi que eu me tornei ainda mais feminina, assim. Eu comecei a gostar de fazer as coisas em casa, fazer as coisas com mais amor, com mais carinho, né? O cuidado é diferente. Por quê? Porque eu deixei realmente a parte ali da luta, da batalha, para que ele fizesse. E aí aquilo, né, me trouxe ali aquela leveza. A leveza mesmo que toda mulher ela tem que ter. Ela tem que ser leve, tem que trazer isso para a vida dela. E aí as coisas começam a se encaixar e começam a funcionar. Então, se você está aqui assistindo a gente e também tem vontade de realmente ter esse despertar aí na sua vida, faça isso. Entre no grupo. A gente tá aí com um grupo. A gente vai fechar esse grupo. Quando que a gente fecha o grupo? A partir vinte de e quatro fevereiro. horas, já vai estar fechado. Então a gente tem aí 24 horas para você, começando, vamos colocar 24 horas até as 8 horas da manhã da terça-feira, pode ser? Combinado. Então a gente começa agora e vai até as 8 horas da manhã da terça-feira. Quanto antes você fechar, melhor. Por quê? O que isso significa? Que a gente tem vagas limitadas. Então, às vezes pode acontecer de chegar aí 10 horas da noite amanhã e já ter esgotado as vagas. Então, se você realmente está decidida a despertar aí da vida que você está levando, quer mudar a forma de ver a sua vida, quer melhorar em todos os sentidos na sua relação, né, em como você está realmente lidando com o seu trabalho, com o valor que você coloca em você mesma. Então, entre em contato com a gente, pode mandar aqui embaixo, eu quero, ou no nosso direct, que a gente vai estar enviando aí para você todas as informações. É realmente um despertar mesmo, porque você começa a se conhecer, e aí dentro do grupo a gente vai ter 4 sessões de renascimento em Isso. grupo. E mais todos os benefícios, né? As aulas gravadas, os áudios que você vai ouvir todos os dias. Então, assim, tudo para você realmente avançar aí na sua vida, uns 5 anos pelo menos. E nunca mais vai ter esse valor, gente. Nunca Ó, mais. Ó, aos fogos. nem sei como é que faz isso, gente.
E é exatamente isso. Então, vai ficar durante 24 horas, né? Até as 8 horas da manhã de terça-feira. E você pode aí tanto mandar mensagem pra gente aqui, quanto mandar mensagem pra gente no direct, que a gente vai mandar todas as informações pra vocês, tá? E eu acho que é isso. É Você tem isso. mais Quem alguma está entrando pergunta? agora, A live vai manda ficar mensagem pra gente. salva. A live vai ficar salva 24 horas. Vai ficar 24 até horas. as 8 da terça-feira. Porque agora, como já tá assim, próximo das 10 horas da noite, então a gente vai deixar a live até às 8 horas da manhã na terça-feira. E você vai ter, né, esse período aí, um pouquinho mais de 24 horas, para aproveitar o mega, a condição assim, super especial que a gente fez de R$ 29,90 por mês, né? 12 parcelinhas de R$ 29,90, para você realmente estar nesse grupo com a gente. E ainda tem os filtros da Gabi Vai ganhar poderosíssimos. todos os meus filtros. A Nicole vai me passar a listagem de todo mundo que entrou durante esse período. E a pessoa vai ganhar de presente. É presente para vocês. Todos os meus filtros prontos para deixar suas fotos ainda mais maravilhosas. Olha só, gente, É? pelo amor de Deus. Quero agradecer você por estar contando a sua história aqui. Obrigada. Demonstra muita força. Acredito que você tenha ajudado muitas e muitas mulheres, porque a gente se torna um canal de Sim, cura, né? Isso é muito lindo. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui agora até o final. Gratidão a quem está entrando e quem vai assistir depois. Um grande beijo no coração de vocês, beijo bem quentinho. para vocês. Que vocês aprendam a se acolher, a conversar com você com carinho. Porque a gente trata as pessoas tão bem, né? Quando alguém tá mal, você vai lá, ai, o que que aconteceu? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E quando é com a gente se recrimina, se julga. Para de fazer isso com você. Dá um basta na sua vida, porque a sua vida só anda quando você começa a ter atitudes diferentes. O que me levou a prosperar na minha vida, a ter um relacionamento melhor, a chegar onde eu cheguei, foi as atitudes que eu tomei. Não foi só ficar olhando, ficar ouvindo, ficar esperando as coisas acontecerem. Ai, vai acontecer. Não. Você tem que plantar para as coisas acontecerem. Se você não plantar, você não colhe. Então, plante para que você colha coisas boas. Não se vitimize. Dê o primeiro passo que a sua vida vai mudar por inteiro. Tá bom, meus Sim. amores? Beijo para vocês. Fiquem com Deus e estamos aqui no direct respondendo vocês. Isso. Beijo. Beijo.